Voltei, primeiro ano, para o nosso segundo momento. O primeiro foi ao vivo, o segundo agora é gravado. Estamos na quinta-feira, dia 10 de setembro de 2020. Como a gente já tinha combinado antes, o texto de fruição, para a gente não perder muito tempo, vem agora no segundo momento, certo? O que a gente vai fazer? Vou ler o texto de fruição, vou passar mais 2 páginas de atividades e aí a gente encerra por hoje, tá? Combinado? Então vamos lá. Os 3 bodes da montanha. Havia uma vez 3 bodes chamados pequeno bode da montanha, médio bode da montanha e grande bode da montanha. E os 3 viviam juntos na encosta da montanha. O pequeno bode da montanha era o menorzinho deles. Era branco como a neve e tinha 2 chifres bem miudinhos, viçosos como brotos de uma planta. O médio bode da montanha não era grande nem pequeno. Era mais ou menos, com pernas ágeis e meigos olhos castanhos. Mas o grande bode da montanha não se chamava grande à toa, era enorme. O grande bode tinha 2 chifres terríveis que pareciam arietes de guerra e investia feito uma escavadeira, aplicando marradas à torto e à direito. Um dia, os 3 bodes olharam para o outro lado do rio, no pé da montanha. A relva comprida e verdinha que crescia do lado parecia muito mais apetitosa aqui do lado de cá. Só que para chegar lá era preciso atravessar uma ponte. O problema é que debaixo daquela ponte morava um troll. Os trolls não são nunca simpáticos. E aquele era malvado e fedido. Tinha pés cheios de pelos e braços pelancudos. Os olhos dele eram do tamanho de pratos. E sempre que ele ficava bravo, seu nariz verruguento se esticava. Aquele troll nojento era o guardião da ponte, tanto de dia como de noite. Nunca deixava ninguém passar por ela. Os bodes sabiam da existência do troll, mas a grama parecia tão gostosa que eles chegaram à conclusão de que simplesmente tinham que passar para o lado de lá. Por isso, fizeram um plano para enganar aquele velho troll malvado. O primeiro a se apresentar foi o pequeno bode da montanha, de chifres viçosos como brotos. Seus pequenos cascos faziam tric-trec na madeira da ponte. Ele já estava no meio da ponte quando a cabeça do troll apareceu sobre o parapeito e o troll berrou: "Quem está fazendo tric-trec na minha ponte?" "Calma, sou eu, o pequeno bode da montanha", disse o pequeno bode da montanha. "Pois bem, prepare-se para ser comido." Por aí você pode ver como ele era horrível. "Ah, não", disse o pequeno bode da montanha. "Eu sou muito pequeno. Espere até o médio bode da montanha aparecer. Ele é muito maior do que eu." O troll coçou a orelha e pensou no assunto. Ele nunca mesmo tinha deixado alguém atravessar aquela ponte, mas o bode maior seria, de fato, uma refeição mais completa. "Está bem", disse o troll guloso. "Passe de uma vez." E o pequeno bode da montanha atravessou a ponte e conseguiu chegar ao outro lado. Daí a pouco, apareceu o médio bode da montanha, com suas pernas ágeis e seus meigos olhos castanhos. Seus cascos de tamanho regular faziam tric-trec na madeira da ponte. Quando ele estava no meio da ponte, a cabeça daquele troll mal-humorado apareceu sobre o parapeito e o troll rugiu: "Quem está fazendo tric-trec na minha ponte?" "Ah, sou eu, o médio bode da montanha", disse o médio bode da montanha. "Pois bem, prepare-se para ser comido", disse o troll. "Ah, por favor, não faça isso", disse o médio bode. "Não sou muito grande. Espere até o grande bode da montanha aparecer. Ele é muito maior do que eu." O troll bateu no chão com os pés peludos e bufou. Em toda a sua vida, ele só tinha deixado um único bode atravessar a ponte. Mas se atrás daquele vinha outro maior ainda... "Está bem", disse o troll guloso.
passe de uma vez. E o médio bode da montanha também atravessou a ponte. E não deu outra. Logo em seguida, apareceu o grande bode da montanha, com seus 2 chifres terríveis, como arietes de guerra. Seus cascos possantes faziam Tric, trec, tric, trec. na madeira da ponte. Foi um barulhão. Aí, quando ele estava no meio da ponte, a cabeça daquele velho troll peludo apareceu de novo e trovejou. Quem é que está fazendo tric-trec na minha ponte? O troll estava tão zangado que seus olhos giravam como as rodas de uma carreta e seu nariz se esticava para todos os lados. Sou eu, o grande bode da montanha, urrou o grande bode da montanha com a voz mais estrondosa que você já ouviu. Sua voz retumbou pela montanha como um trovão. Pois bem, prepare-se para ser comido, disse o troll. Ah, eu quero só ver. Tente para ver o que é bom, rosnou o grande bode da montanha. Pois bem, o bestalhão do troll subiu para a ponte louco de fúria, mas o grande bode da montanha não se importou nem um pouco. Ah, mas não se importou mesmo. O grande bode da montanha bufou, abaixou a cabeça e atacou. Ele deu uma amarrada tão forte, mas tão forte naquele troll, que o troll voou pelos ares, passou por cima da montanha e nunca mais apareceu naquelas bandas. O grande bode da montanha atravessou a ponte e se juntou ao pequeno bode da montanha e ao médio bode da montanha. E os 3 pastaram a longa relva verdinha e ficaram tão gordos que mal conseguiram voltar para casa. E assim termina a nossa história de hoje. Quem escreveu foi George Adams, no livro de histórias feito em São Paulo pela Companhia das Letrinhas, no ano de 1998. Faz bastante tempo. E assim a gente termina nosso texto de fruição de hoje. Amanhã eu volto com mais um, tá? Na nossa aula gravada, porque na nossa aula ao vivo a gente aproveita o tempo para fazer atividades juntinhos, tá bom? Pessoal, a gente já fez as páginas 141, né? Ao vivo, 142, 143, e agora a gente vai para 144 e 145. E aí a gente encerra a nossa aula de quinta-feira, tá bom? Mas antes da gente fazer essas atividades aqui, a tia Bruna trouxe uma folhinha com sílabas complexas. Por que a tia Bruna trouxe essa folhinha hoje? Porque a nossa língua portuguesa é bem difícil, né? E vocês sabem que toda terça-feira a gente tem a nossa aulinha de português. Eu trouxe um pouco da nossa aulinha de português hoje também, para a gente falar sobre as sílabas complexas. Nas aulas de terça, toda semana a tia Bruna lança uma letrinha que a gente forma uma consoante, na verdade, né? Uma consoante nova, que a gente junta com uma vogal e a gente forma as sílabas simples. Na terça-feira agora a gente fez a letra R, que eu juntei com o A, fez o Rá, o Ré, o Ri, o Ró e o Ru, certo? As sílabas complexas, elas são um pouquinho mais difíceis da gente aprender, mas nada demais. O que acontece com as sílabas complexas? 2 consoantes se juntam, uma consoante qualquer, mais a consoante R. E aí, a gente forma algumas palavrinhas que faz, ao invés de 2 sons numa sílaba, faz 3 sons numa sílaba. Por exemplo, a palavra Bruna, no meu nome, ó, a primeira sílaba, bru, bru. Eu tô fazendo 3 sons. O do B, 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 b. O do R, 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 R fraco, né? Então fica br, br. Junto com o U fica bru. Eu faço 3 sons numa mesma sílaba. 2 consoantes, uma consoante mais o R e mais a vogal. Aqui a tia Bruna trouxe alguns exemplos. Ó, vou mostrar só a metade da folha, porque embaixo a gente tem uma outra consoante que, se a gente juntar, também dá para fazer sílabas complexas. Então aqui está escrito, ó, consoante mais R. Aí aqui na primeira palavra eu tenho BRA,
Então, faz o som do B, 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 mais o R fraco, R, mais o A. Então, fica Bra, Brasil, é o nome do nosso país. Eu juntei o B com a consoante R. Por isso que eu botei aqui, consoante mais R. São duas consoantes juntas. Aqui do lado, eu tenho P. Como é que é o som do P? P, P, mais o R, R, mais o A, pra. Com to, prato. Por isso que são sílabas complexas, porque a gente faz vários sons numa sílaba só. Aqui, ó, eu tenho G, que tem dois sons. Aqui ele vai fazer o som do G, G, igual do gato. Então, G com R vai ficar gr, 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 gr. Se eu boto o I, fica gri, grito. Quando a gente fala alto, a gente dá um grito, né? E aqui a gente tem o C, K, K. Quando eu boto o R, fica R, cr, cr. Com A, cra, cravo. Certo? Aqui, pessoal, são só alguns exemplos. Porque eu posso juntar o D com R, que faz dra, dragão, né? Eu posso juntar o T, que faz tr, tr. O F, que faz fr, fr, frio. Sempre uma consoante com R. Esse R tem um som fraco, igual da palavra fraco. Ó. Juntei o F com R, fez fr, fr, com A, fra, tá? Então, toda vez que a gente achar uma consoante com R, esse R aqui vai ser R, vai tremer. Trrr, brrr, crrr, ok? E aí temos uma outra consoante também que a gente pode juntar, que é o L. Acontece a mesma coisa, só que ao invés de a gente fazer o som do R, a gente vai fazer o L, L. Aqui, ó, consoante mais R. Botei aqui o C, igual da casa, K, K. Com L faz cl, 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 cloro. É um líquido que a gente usa para fazer limpeza da casa. A gente pode botar na piscina também, para limpar a piscina. Cloro. Pode ser claro. Certo? Aqui com B e o L faz bl, bl, b. O som do B, ó, b, b. Com L, bl, bl. Aqui é o O, bló, bloco. E aqui eu botei o P com L. E o A, que faz plá. O som do P, p, p. Com L, l, pl, pl. E o A, plateia. Quando a gente vai assistir um show, alguma coisa, a gente tem a plateia que assiste o show, o filme, né? A peça de teatro. É a plateia. E aí a gente pode juntar outras consoantes também. O F com L, que aí faz o fl, do Flamengo, da flauta, do Fluminense, né? E aí outras palavras, atleta, eu juntei o T com L, atleta, certo? E por aí vai. Existem muitas palavras com essas sílabas complexas. A própria palavrinha complexa tem o P com L e o E, plé, certo? E é isso que a gente vai trabalhar hoje. É difícil? Um pouquinho, mas a gente vai, aos pouquinhos, aprendendo, ó, aprendendo a ler essas sílabas, ok? Isso aqui, por exemplo, é uma blusa, blusa, é o B com L, ó, blue, blue, blusa, certo? Então, sempre que a gente junta uma consoante mais o R ou uma consoante mais o L, nós temos sílabas complexas, né? Quando é só uma consoante e uma vogal, sílabas simples, como a gente vem aprendendo nas terças-feiras. Aí, na atividade número 6, da página 144, a gente tem lá que contornar nas palavras a seguir as consoantes que ficam juntas na mesma sílaba.
Aí eu tenho aqui duas palavras, ó. Elas estão separadas, as sílabas. A palavra PRE, preso. E aqui do lado eu tenho BRI, brisa. Fiquei preso no meu quarto. Ah, eu vou lá fora pegar uma brisa, pegar um ventinho, um ar fresco, tá? O que a gente vai ter que fazer? Circular as duas consoantes que aparecem juntas. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui a do preso e as outras, você vai... É a outra, no caso, que é uma só, você vai fazer sozinho aí em casa, tá? Com a ajuda do papai, da mamãe e do responsável. Então, aqui, ó, as duas consoantes que estão juntas é o P e o R. Aí eu vou e contorno, circulo o P e o R, ok? Só isso. E aí na brisa vocês contornem as duas consoantes também, amanhã a gente corrige. No número 7, veja outras palavras em que há duas consoantes juntas na mesma sílaba. Vamos lá. C com A, K, BRI, ó, tá de vermelho aqui, ó, que é a sílaba que a gente está trabalhando, uma sílaba complexa. BRI, BRI, T-O, to, K, brito. Lemos, uma palavrinha com 3 sílabas. Aqui o C com O, có, BR, br com A, brá, cobra. Cobra, uma palavra, 2 sílabas. Cabrito é um animalzinho, parece até o bode, né? É o filho do bode com a cabra, é o cabrito. Aqui eu tenho a cobra. Aqui, ó, BR de novo, com o, bro. T com O, to, broto. Vou plantar um broto de feijão. Pegar um pedacinho, um brotinho de feijão, vou plantar para nascer um pé de feijão. 2 sílabas também. Aqui eu tenho C com O, có, BRE, bre, cobre. Cobra é um metal, tá? Dentro dos fios que passam na nossa casa, na tomada e tal, quando a gente liga alguma coisa na tomada, não tem o fio? Dentro desse fio tem um fio de cobre, que é um metal que dá uma energia aí na nossa casa e tudo mais. Cobre é um metal, certo? Pode ser também, cobre meu pé com aquele cobertor que eu tô com frio, do verbo cobrir, tá? E aqui, BRU, bru, igual do meu nome, só que T com O, to, bruto. Ai, deixa de ser bruto, você me machucou. Certo? Agora você vai escolher 2 delas e escrever novas palavras. 2 delas o quê? 2 sílabas, tá? Por exemplo, eu tenho, ó, bri, bra, bro, bre e bru. É o BR com todas as vogais. Vou escolher aqui o bri. Vou escrever uma palavra. Abridor. Abridor de garrafa. Fui lá e escrevi abridor. Depois, eu vou escolher uma outra sílaba. Não vou escolher o bri, vou escolher outra. E vou escrever uma outra palavra. 2 sílabas, 2 palavras, tá? Eu já fiz uma. Vocês não precisam copiar da minha, podem fazer o que vocês quiserem. Combinado? Amanhã eu também trago a minha outra palavra aqui. Ok? E aí, pessoal, na letra B, do número 7, é uma atividade que a gente já está acostumado a fazer também. Eu vou juntar as consoantes com as vogais e formar sílabas. Depois, escreva palavras com cada uma delas. Veja os exemplos. Aí a gente pode escrever com a sílaba no início, no meio ou no fim da palavra, tá? Como não está especificando, eu posso escrever como eu quero. Aí eu tenho aqui o CR, ó, CR
já aí eu junto com a sílaba, com a vogal é. Fiz cre ou cre. Aí eu já tenho a palavra creme. O CRA já está aqui. Cra, vocês só vão escrever uma palavra embaixo. Aí você pensa, cra... Não vou dar dica, porque já tem exemplo aqui. Depois CRO, cro ou cro. Aí pensa numa palavra aí, tá? Por exemplo, crocodilo, certo? Depois o CRU, cru, cru. Depois o CRI, cri. E vou escrever palavra. O CRU, cru, é só botar a sílaba, porque já tem lá a palavra cruzadinha, tá? Aí embaixo eu tenho o T com R, que faz tr, com E, tré ou tre, com A, tra, com O, tro, já tá aqui o tro, com U, tru, e com I, tri, certo? E depois, a última combinação, PL, pl, de plateia, de planta. Eu vou juntar com E, vai fazer plé. Aqui eu já tenho a palavra completo, ó, o pl aqui. Depois eu vou juntar com A, plá, e vou escrever uma palavra. Depois eu vou juntar com O, plo, e vou escrever uma palavra. O plu já está, ó, PLU, plu, e embaixo, pluma. Plumas são aquelas coisas fofinhas, assim. A tia Bruna já mostrou, né, o que é uma pluma, num outro vídeo, numa outra aula. A tia Bruna mostrou. Pluma, paetês e plumas. É tipo um cachecol fofinho, macio, né? Penas que a gente usa para botar no pescoço, no carnaval e tudo mais. E para terminar, o PL e lá no final, pli e depois a palavra. Ok? Amanhã eu vou trazer o meu quadro completo com os meus exemplos, com as minhas palavras. Ok? Não precisa ser a sílaba no início, pode ser no meio ou no fim. Certo? E aí, a gente chegou na 145, no Em Casa 21, onde a gente vai observar a ilustração, a imagem, e desenhar nos espaços em branco algumas coisinhas que estão aqui nas bolinhas. A gente repara que isso aqui é um parque, né? Uma pracinha. Eu tenho uma criança escorregando, eu tenho um balanço feito de pneu, eu tenho lá o túnel, né? Tenho flores no jardim, tem aqui um pai e um filho, tenho árvores, tenho grama, tem uma senhora e um senhor aqui no banco, um lendo jornal, a outra falando, né? Temos um laguinho com os cisnes, com os patinhos, temos pássaros voando. E aí vocês vão ter que desenhar um ninho de pássaro. Onde vai desenhar? Na árvore, né? Depois vocês vão desenhar uma borboleta se alimentando do néctar de uma flor. Aí vocês vão lá desenhar perto da florzinha. Um pássaro descansando. E um peixe. Ui, quase que cai. Lembrando, eu vou fazer cada um desses desenhos nos espaços em branco, tá? Então, assim, um peixe, eu não posso desenhar na árvore. Onde é que eu vou desenhar o peixe? Lá dentro do lago. Né? A borboleta perto das flores, porque ela está sugando o néctar das flores, lá perto das flores. Um ninho geralmente fica na árvore e aqui um passarinho descansando na graminha, ok? E depois, no número 2, vocês vão escolher a sílaba que completa cada palavra abaixo. Eu tenho aqui as sílabas, são sílabas complexas, BRA.
bra, BLI, bli, PRE, pré, VRO, vro, GRE, gre e CLE, clé, certo? Aí eu vou fazer lá na letra A, vou fazer só a primeira, tá? Bi, pontinho, pontinho, oteca. Que palavra é essa? Aquele espaço que a gente tem na escola, que a gente até estudou na semana passada no ambiente escolar, onde ficam os livros, que a gente tem que fazer silêncio, não pode fazer barulho. Isso, a biblioteca. Muito bem. Então, biblioteca. Qual dessas sílabas aqui do meu quadro eu vou usar para completar a biblioteca? É essa daqui, BLI, certo? Eu vou lá e escrevo na minha letra A. Biblioteca. Escrevi. Aqui eu circulei. Se vocês quiserem, depois que usou, riscar, tudo bem, tá? Na letra B, eu tenho tigre. Vou procurar a sílaba aqui para completar. Letra C, zebra. Vou procurar a sílaba para completar. Na letra D, eu tenho prego. Vou procurar ali a sílaba do prego. Aqui, na letra E, livro. E na última letra F, bicicleta. Ou seja, eu tenho 6 sílabas e 6 palavras. Eu vou usar uma para cada espaço, certo? Amanhã a gente volta com a correção na nossa aula ao vivo, rapidinho, e depois a gente faz uma nova atividade. Se o tempo ficar muito curto, a gente deixa a correção para a aula gravada e a gente faz a nossa atividade ao vivo, porque amanhã o nosso tempo é um pouquinho menor, né? Quinta-feira é sempre de 2 às 3 e na sexta é de 2 às 2h20. É muito pouquinho tempo, mas dá pra gente se encontrar, tá? Aí a gente vê as duas atividades rapidinho. Fechado? Combinado? Então é isso, primeiro ano. Sílabas complexas, é complexo mesmo, é difícil mesmo, mas aos pouquinhos a gente vai se adaptando a elas e aí a gente vai aprendendo a escrever. Olha só, aprendendo tem uma sílaba complexa, aprender também tem, escrever também tem, e assim a gente vai ampliando os nossos conhecimentos, tá bom? Fico por aqui, amanhã, sexta-feira, eu volto. Beijos e até lá!